Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que dia pro Corinthians, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Para se inscrever, pessoal, não custa nada, é só o que eu peço, além do like no vídeo, você se inscrever no canal. Para quem já se inscreveu, muito obrigado. Para quem ainda não se inscreveu, é só o que eu peço. Bora? Vamos atualizar as informações do Timão. Eu sou o cara que mais quero dar boas notícias aqui no canal a respeito do Corinthians. E realmente essa nova gestão do Augusto Melo, ela chamou a atenção desde o início, né, prezando pela transparência, mas o dia de hoje ele foi simbólico. Foi um dia de muitos equívocos, de muitas derrotas no extracampo. E assim, de algumas possibilidades muito preocupantes. Porque também é verdade que o Augusto Melo não definiu e não conseguiu definir um executivo de futebol. Com isso, ele que tem muitas situações para se preocupar, o clube é gigantesco em termos de atribuições, ele começou a tocar as coisas meio que sozinho, né? Ao lado do seu executivo, não, do seu diretor de futebol, Rubens Gomes, que já tinha tido uma passagem no futebol mal sucedida. Então, o Augusto se arvora com o Rubão e, ao mesmo tempo, precisa tomar conhecimento e resolver coisas que talvez ele não tenha a experiência para isso, e está tudo certo, porque ele realmente está pela primeira vez como dirigente no profissional. Ele tem uma experiência na base, ele conhece o clube, de muitos anos frequentando o clube, mas assim, como presidente, é a primeira vez que ele está tendo contato com algumas situações e tem cometido alguns erros, até mesmo, de certa forma, juvenis, né, dentro do processo. O caso Lucas Veríssimo, ele foi emblemático. Só que depois do caso Lucas Veríssimo, a gente tem outras situações preocupantes. O Mateuzinho, o Matheus França, o lateral direito do Flamengo, que foi anunciado pelo Augusto Melo no programa Jogo Aberto, que eu participo na semana passada. Ele estava sentado ao meu lado quando a gente comenta a situação do Mateuzinho, ele simplesmente brada para quem quisesse ouvir. Ele está contratado, já está treinando com a gente lá, já está contratado. Ele anuncia em rede nacional que o Mateuzinho já está contratado. E todo mundo sabia, porque ele estava treinando no CT. Houve um treinamento aberto no CT lá da Fazendinha, né, no Parque São Jorge, na véspera da estreia, em que ele aparece. Ele mesmo posta um stories, né, assistindo o jogo na Neoquímica Arena. Jogador que estava contratado. Ele só não tinha sido anunciado oficialmente. Mas assim, está treinando, todo mundo já sabe, anunciado pelo presidente, e de repente ele está voltando para o Rio de Janeiro. Porque houve uma divergência em termos de cláusulas. O Flamengo até cedeu num ponto, mas é duro negociar com o Flamengo, hein? O Flamengo não precisa de dinheiro, gente. O Flamengo não precisa de dinheiro. O Flamengo está pedindo 5 milhões de euros pelo Thiago Maia para o Internacional. Agora parece que vão chegar em 4 milhões de euros. Por um cara que eles nem estão utilizando, assim, que está com o time reserva disputando o Carioca, porque não está na pré-temporada nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia. É um time que vai na Europa e busca jogadores lá pagando 10, 15 milhões de euros. Esse é o Flamengo. Então, o Flamengo não tá nem aí, tipo assim, tô precisando vender. Não. E aí o Flamengo até optou em emprestar o Mateuzinho, só que o Corinthians queria fixar um valor de compra. Peraí, não vamos deixar assim, né, meio que aqui passar o mesmo perrengue com o Lucas Veríssimo, daqui a pouco o moleque se destaca, ou o Flamengo consegue uma venda para o exterior e aí chega para o Corinthians e fala assim, devolve que nós vendemos o cara. Não, peraí, tem contrato até o final do ano, ele tem que ficar aqui. Vai que o Fagner se machuca, vai para a seleção, sei lá, você precisa ter um reserva, né? Você está contando com o cara. Aí o detentor dos direitos federativos ou econômicos, no caso, que seria o Flamengo, não, vem para cá. Não. Então, o Corinthians tentou se assegurar da permanência do Mateuzinho, até pelo que aconteceu com o Lucas Veríssimo. E aí o Flamengo, tá bom, vamos fixar um valor aqui de opção de compra ao final do contrato de empréstimo. 11 milhões de euros. Gente, 11 milhões de euros pelo Mateuzinho. Calma lá. E aí, obviamente, o Corinthians não aceitou. O Corinthians até queria um valor fixado, mas, sei lá, de 6 milhões de euros, que foi o que o Bragantino ofereceu pelo Mateuzinho para o Flamengo. O Flamengo aceitou. É que o Mateuzinho não quis jogar lá. E aí, para o Corinthians, o Flamengo tá visivelmente não querendo reforçar um rival. 11 milhões de euros. E aí o Corinthians fincou o pé e falou, não vai rolar, e com isso o jogador está voltando ao Rio de Janeiro. Tem uma informação de que os empresários do Mateuzinho estão tentando reverter a parada no sentido de que, tá bom, vamos tentar negociar em definitivo então.
vocês façam a compra, né? Aí tem que ver a porcentagem, nesse 100% ou de uma parte, pelos 6 milhões que o Flamengo aceitou do Bragantino. E aí ele se transferiria em definitivo para o Parque São Jorge. A questão é que isso não está confirmado, então, por enquanto, a questão do empréstimo ela praticamente caiu e o jogador está voltando para o Rio de Janeiro. Agora, poxa, que lambança de novo, né? Você tem um jogador treinando com o elenco, disputando ali treinamentos a semana toda, vazando nos vídeos institucionais do clube e, de repente, o cara não vai mais ser contratado. Anunciado pelo presidente, voltando para o Flamengo. Bom, outra situação que chamou a atenção é porque o Augusto Melo havia dito no anúncio da nova patrocinadora Master, que é a VaideBet, casa de apostas que chegou com o maior patrocínio da América Latina, investindo muito no Corinthians, um anúncio fantástico de 120 milhões de reais anuais. O Augusto havia dito que a multa com a antecessora, a PixBet, que era a casa de apostas que patrocinava o Corinthians anteriormente e que tinha exclusividade no segmento e por isso precisava ser ressarcida com uma multa, o Augusto disse que a nova empresa pagaria a multa também. Uma multa que era de 30 milhões de reais no primeiro ano, mas a partir do segundo ano já se tornaria 20 milhões de reais, um valor altíssimo também, mas que a nova patrocinadora pagaria. Pois bem, depois a assessoria confirmou que o Augusto se confundiu e ele até não quis se corrigir, deixou por isso mesmo, mas a informação é: o Corinthians vai ter que pagar. Ok, vai ter dinheiro, porque o acordo com a nova patrocinadora permite isso, ele vai ter dinheiro em caixa. Inclusive os caras já depositaram 20 milhões de reais de luvas, digamos assim, e vão pagar 10 milhões de reais todo mês, segundo o próprio Augusto proferiu na entrevista de apresentação desse patrocinador. Mas agora, depois de ter, segundo a assessoria, se confundido, ele vai ter que pagar 20 milhões de reais. 20 milhões de reais é o valor que o Tagere está esperando pelo Rodrigo Garro, pela primeira parcela do jogador para poder liberar a documentação. O Corinthians ainda não pagou. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians ainda não pagou. E o Rodrigo Garro, que está treinando entre os titulares desde a pré-temporada, antes mesmo da estreia, não pode ser utilizado pelo Mano Menezes porque não está inscrito, não está regularizado, não está no bid da CBF e não está inscrito no Campeonato Paulista. O Rodrigo Garro não pode ainda ser inscrito porque não tem a documentação. E a documentação só vai ser liberada se o Corinthians pagar. Isso aconteceu exatamente por conta de algumas dificuldades que o clube enfrentou nos últimos anos, da gestão passada, de não pagar alguns fornecedores, alguns clubes e tudo mais. Isso gerou um mal-estar e uma, digamos assim, um susto no mercado, a ponto de alguns clubes, como o caso do Tajeres, exigir o pagamento da primeira parcela. O Santos Laguna do México aconteceu a mesma coisa. Então, assim, tem que cair o dinheiro, 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, para que o Corinthians libere, consiga inscrever o jogador. No total, o valor dele é 6 milhões de dólares. Então, assim, por mais que o Corinthians tenha pago ele parcelado, os caras estão pedindo 4 milhões à vista para poder liberar a documentação por conta da fama de mal pagador que o clube adquiriu nos últimos anos. E aí o Andrés Fassi, que é o presidente do Tajeres, até deu entrevista dizendo: a gente está esperando esse pagamento entre segunda e terça-feira. Isso ainda não aconteceu, porque a gente também vendeu 100% da nossa parte, mas tem o Córdoba na parada e tal, então o clube se programou para receber esse dinheiro. O Garro já está treinando com o Corinthians, já foi anunciado, mas ainda não foi regularizado, porque tem essa parcela para pagar. 20 milhões da PixBet, 20 milhões do Rodrigo Garro e agora essa situação do Mateuzinho. Que dia, torcedor do Corinthians! Não, hoje não tem notícia boa. Se tiver, eu volto aqui para atualizar vocês. Comentem aqui o que vocês acharam dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!